Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui sobre reforma tributária, né? Será uma nova CPMF, rebatizada como ITF, Imposto sobre Transações Financeiras, é isso, Clemente? Bom, Marilu, o governo, na verdade, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista longa nesse final de semana, na segunda-feira, pro jornal Valor Econômico, e ali ele detalhou um pouco mais o que o governo pretende apresentar como proposta de reforma tributária, lembrando ao ouvinte que já está no Congresso Nacional tramitando projetos de reforma tributária, o Congresso também dando tratamento a essa questão, deve inclusive dar sequência às iniciativas que visam mexer no sistema tributário, e o governo pretende encaminhar para o Congresso um outro projeto, portanto, mais uma proposta que deve se integrar nesse processo de mudança das regras do sistema tributário nacional. A proposta que o Paulo Guedes manifestou por meio dessa entrevista ao jornal Valor Econômico, ele fala de 3 grandes mudanças. A primeira é a criação de um novo imposto, semelhante ao que foi no passado a CPMF, o Imposto sobre Transações Financeiras, no qual todas as movimentações pagariam uma taxa. Quando você deposita um recurso no banco, quando você saca, quando você faz um pagamento, seja ela qual for a transação, quem paga e quem recebe, ou quem saca, onde que deposita, são todos tributados com uma alíquota que ele falou de 0,2% a 1%, e essa tributação vai gerar um recurso que, na proposta do governo, substituirá a contribuição sobre a folha de pagamento. Se for uma alíquota menor, por exemplo, 0,2%, o ministro fala que seria possível reduzir a carga tributária sobre a folha para as empresas de 20% para talvez 13%, 14%. Se for uma alíquota maior do novo imposto, essa alíquota de contribuição patronal para a Previdência Social poderia ser menor ou talvez até extinta, dependendo de qual é a tributação que vai ser feita sobre transações financeiras. Uma outra mudança também visa alterar o sistema de tributação do atual IPI, ICMS, o PIS e COFINS. Com isso, o governo propõe criar um imposto de valor agregado, um imposto sobre circulação de bens e serviços. Esse imposto não está ainda muito detalhado de que maneira que ele vai funcionar, mas a ideia é que fosse um imposto único, nacional, portanto, fundindo 3, 4 ou 5 impostos nacionais e locais, estaduais, em um único imposto. Isso implica em uma reorganização do atual IPI, do ICMS. O ICMS é um imposto estadual, o IPI um imposto federal, portanto é preciso ter alterações na forma de funcionamento, talvez a integração do ISS, que é o Imposto sobre Serviços que as prefeituras cobram, ou seja, proposta é integrar todos esses impostos em um único imposto, trabalhando com a ideia da simplificação. E uma outra iniciativa também visa alterar talvez a tabela de imposto de renda. O governo fala em reduzir a alíquota de 27,5% para 25%, mas ao mesmo tempo acabar com as deduções, especialmente as deduções sobre saúde, as deduções de educação. Portanto, aqueles que têm renda maior e que têm uma contribuição ao sistema privado de saúde ou com escolas particulares deixariam de ter isenções, mas pagariam também uma alíquota menor de imposto de renda. Essas são 3 das dimensões da reforma tributária. É provável que outras medidas venham ser propostas pelo governo ou estejam sendo contempladas ou combinadas no Congresso Nacional para uma mudança no sistema tributário nacional.
é sempre importante o ouvinte considerar que o nosso sistema tributário é altamente regressivo, ou seja, quem ganha menos paga proporcionalmente mais impostos no Brasil. Uma reforma tributária deveria buscar uma progressividade, portanto, sairmos de uma tributação na qual quem ganha menos paga mais imposto proporcionalmente, para que quem ganha mais, para quem tem mais riqueza ou tem mais renda, tenha uma tributação maior. Isso é um sistema progressivo. Quem tem mais capacidade contribui com mais em termos de tributários, e o Estado arrecadando devolve para a sociedade políticas públicas e investimentos como saúde, educação, ou estrada, ou um porto, ou transporte coletivo. Portanto, a tributação progressiva financia bens e serviços universais para toda a população. Esse é o sentido de uma reforma tributária. E também saímos de uma tributação predominantemente sobre o consumo para uma tributação que predominantemente tribute a renda e a riqueza. Dessa maneira, você tem uma estrutura tributária mais justa e provavelmente com capacidade de ser progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Essas mudanças não necessariamente estão contempladas nesses projetos. Eles visam simplificação, eles visam desonerar a tributação das empresas, eles visam muitas vezes reonerar, como é o caso, por exemplo, de forma correta, a contribuição do setor rural, que não paga contribuição previdenciária, por exemplo, ou rever as tributações sobre filantrópicas, ou rever uma série de isenções que são dadas hoje na estrutura tributária brasileira, e que uma reforma deveria passar um pente fino e, na verdade, fazer uma série de revisões. Marilu. Perfeito, bem lembrado nessa questão do agronegócio, né? A gente sabe que para o uso, né, de agrotóxicos quase não pagam nada, né? De imposto também, né, Clemente? Exato. Bom, o sistema tributário, ele muitas vezes acumula injustiças ou ineficiências. É o caso, por exemplo, específico do setor rural. Em parte dessa isenção vem sobre o argumento de que é um setor exportador. Entretanto, o fato de não ter uma tributação como ICMS, o IPI ou qualquer outro tributo desse porte, não isenta, por exemplo, de fazer a contribuição previdenciária para a aposentadoria. Então, nós temos mecanismos que muitas vezes são corretos do ponto de vista tributário, como não tributar exportação, você acaba estendendo um benefício que não faz sentido, porque essas empresas contratam trabalhadores no campo e não tem a contribuição previdenciária para financiar o sistema de seguridade. Essas correções são importantes de serem feitas e muitas vezes, muitas dessas estruturas econômicas têm outros tipos de isenção, como, por exemplo, sobre algum insumo, sobre algum elemento que compõe a sua estrutura produtiva. Uma reforma tributária, na verdade, tem que rebalancear todos esses instrumentos, inclusive no contexto presente, com inovação tecnológica ou com outras formas de organização do sistema tributário, para que ele tenha uma estrutura justa e que possa tributar progressivamente quem ganha mais, quem tem mais renda ou tem mais riqueza, para que a sociedade possa se financiar nas políticas públicas que o Estado tem a tarefa de executar. Muito bem, Clemente, a gente agradece aqui a sua participação, falando aqui de São Paulo ou de outra parte do Brasil, Clemente? Hoje é aqui de São Paulo. São Paulo, tá bom então. Um grande abraço, Clemente, abraço. Até mais. Falamos com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.